estamos chegando com mais um Max Show Brasil, seu verdadeiro guia do segmento automotivo. Entramos no mês de dezembro, um mês onde as pessoas começam já a fazer aquela análise de como foi 2014, né? E renovar a esperança para o próximo ano. E olha, com o Max Show, que está na sua terceira edição, ou seja, seu terceiro programa, a gente vem também com muita energia positiva. E olha, o pessoal já tem elogiado muito o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns depoimentos do que estão achando deste grande programa que traz aí as principais notícias, as principais informações sobre o segmento automotivo. Bom, é assim, né? O seu verdadeiro guia do segmento automotivo. Veja só porque você vai ficar ligadinho hoje neste programa. Hoje nós vamos trazer aqui um depoimento, uma história de sucesso do seu Plínio, que é um dos sócios da Rondobras, uma das principais autopeças do país, já presente em 5 estados aqui no Brasil. Muito sucesso. Nesse ano ele completa 60 anos, ou melhor, completou 60 anos de idade, 60 anos de muita história, e você vai saber um pouquinho dessa história do seu Plínio da Rondobras. Temos hoje a terceira série sobre os diferenciais da Meritor 17X e 18X. Bom, tá quase acabando, né? Temos esta e só mais uma etapa para você conhecer um pouco mais sobre estes diferenciais. E vamos falar hoje também sobre um item de segurança do seu veículo que muitas vezes fica ali de lado. Só é lembrado naquele momento que precisa. E é aí que tem a surpresa. Estou falando da palheta. Vamos saber sobre as dicas e cuidados que você precisa para a sua palheta do veículo. Tem ainda informações de um inspetor da Polícia Rodoviária Federal que também vai falar sobre este item de segurança. Portanto, fica ligadinho agora. Recadinho dos nossos parceiros e a gente já volta com o seu Max Show Brasil. Para você que curte um ambiente familiar com boa comida caseira de sabor inigualável, venha para o restaurante Cheiro Verde. Servimos delicioso almoço a quilo de segunda a sexta. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada. Disque Marmitex 3443-4136. Toso Bombas Injetoras e Injeção Eletrônica Diesel. Serviços de bomba injetora, injeção eletrônica diesel, direção hidráulica, autoelétrica, serviço autorizado de tacógrafo VDO, venda de peças e filtros, profissionais qualificados, equipamentos modernos e representante Cummins. Toso Bombas Injetoras e Injeção Eletrônica Diesel. 20 anos de bom atendimento. Em Cacoal, na Avenida Castelo Branco, 16532. Fone 3441-4710. Max Show Brasil é o seu companheiro de final de semana, passando todo sábado das 6h30 da tarde às 7 horas da noite. No domingo tem reprise das 7h30 da manhã. Perdeu? Vai lá, comunica o seu colega, comunica o vizinho, a vizinha, para acompanhar o Max Show Brasil. E olha, para começar agora, nós vamos trazer a história do seu Plínio, ele que é um dos sócios da Rondobras. Como eu disse anteriormente, é uma das maiores autopeças no Brasil, presente aí em 5 estados. E todo sucesso, você vai conhecer um pouco sobre essa história e os segredos do seu Plínio agora. Eu vou contar aqui um pouco da história da minha vida. É uma história simples, uma carreira muito simples, de muito trabalho e que, graças a Deus, resultou digamos assim, num certo sucesso. Eu era garotão, morava no Paraná quando eu recebi convite para vir para Rondônia em 79, 80. A pessoa me convidou e eu fiquei na dúvida quando ele me ofereceu 3 vezes mais que eu ganhava lá no Paraná como contador. Eu vim ser contador inicialmente, morei em Vilhena 1 ano e meio, depois eu e o Domingos compramos uma das empresas da qual eu era contador, né? E fomos morar em Pimenta Bueno. Isso em 1981. Portanto, a Rondobras hoje tem 34 anos. A Rondobras cresceu, a gente montou inicialmente uma pequena loja, depois outra e outra. Hoje, com 34 anos,
tem mais de 40 unidades em 5 estados brasileiros. Essas coisas acontecem, não é por acaso. Essas coisas só acontecem quando você tem muita perseverança e foco no que faz. Você não pode, quando for se dispor a fazer algum empreendimento, ficar olhando para os lados. Você tem que olhar naquela direção que você se propôs a empreender alguma coisa. Não adianta atirar para todos os lados que você acaba não acertando em nada, né? Então, unimos assim o conhecimento contábil com o conhecimento de peças e comércio, que era o Domingos, e graças a Deus esse foi o trabalho que frutificou e está aí até hoje. A empresa tem tido muito sucesso no que faz, e no decorrer desses 34 anos contamos com muita sorte, porque nos aliamos com gente, com funcionários, com sócios minoritários da Rondobras que nos ajudam e que carrega hoje a Rondobras com muita competência, né? A gente tem, por exemplo, gerentes regionais no Acre, no Amazonas, no Mato Grosso, e que fazem as coisas como se a gente lá tivesse, né? A gente não precisa todo dia estar lá. No mercado de autopeças existe um círculo meio fechado, né? Você tem que ir mostrando serviço para poder adquirir distribuição, né? Então a gente comprava normalmente no Paraná ou São Paulo, né? Dos atacadistas, né? E com o decorrer do tempo, pessoas foram acreditando na gente e foram abrindo contas, por exemplo, na Cofap, na Metalab, que eram as lojas, as fábricas de peças da época que era muito significativo no Brasil, né? A Bosch, e aí fomos adquirindo, representante dessas marcas para Rondônia e Acre. E hoje a gente compra cerca de 98% de fábrica, não se compra mais de atacadista, porque também ficou mais acirrada a disputa comercial, né? Hoje a disputa de preço, a margem é muito reduzida. Hoje a margem é muito reduzida, diferentemente do que as pessoas às vezes pensam, que se ganha aí 20 ou 30% de margem líquida. Não é assim, né? A margem hoje é muito disputada, então você tem que comprar melhor, você tem que ter um custo melhor da mercadoria, menor, né? Para poder vender para o cliente com um preço mais atrativo. A gente conheceu um cidadão de Manaus, e como era sempre do costume da gente, tratar bem as pessoas, e a gente cativou um representante que era da Cofap, era da Metaleve, era da NGK, da Vargas, nossa, bastante fábricas assim, bem significativas, as melhores que tinha na época lá. E ele veio em Pimenta Baiana e a gente fez um tambaqui recheado e tal, e Raimundo é um cidadão muito bacana, ele já faleceu, infelizmente, né? E ele foi lá e foi empurrando nosso nome nas fábricas, assim, meio de goela abaixo. E quando os donos da fábrica viram, nós já era distribuidor dessas fábricas. Sempre, graças a Deus, fazendo com que, cumprindo com nossos compromissos, e o nosso crédito, graças a Deus, foi sempre muito bom. Por quê? Porque sempre pagamos, sempre fomos muito corretos. Eu acho que do patrimônio de uma empresa hoje, não é só o estoque, o prédio que vale. O que vale é o seu portfólio de clientes. Você tem bastante gente que é interessante, que compra, que são fiéis, fidelizar a clientela, e também o crédito. Seu Plínio, que nesta semana completa 60 anos, ou melhor, completou 60 anos de muito sucesso. Parabéns para o senhor, em nome do Lucas e toda a equipe do Mac Show Brasil, receba aí as nossas felicitações. E olha, fiquei sabendo que aconteceu uma festa, viu? Parabéns para você. Tem que comemorar mesmo, seu Plínio. Um grande abraço para o senhor. Você também pode deixar a sua pergunta para a gente e participar do quadro Você no Mac Show. Basta acessar o nosso site, que é o www.macshowbrasil.com.br, e deixar a sua pergunta. Aproveite para explorar o nosso site. Ali tem um espaço de cadastro do seu currículo, cadastro de empresa de autopeças, da sua empresa, da sua mecânica, enfim, e muitas outras informações. Acesse para saber mais.
Vou repetir aqui, www.macshowbrasil.com.br. Fácil, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, é o recadinho dos nossos parceiros e a gente já volta para falar sobre o item de segurança que é indispensável no veículo e muitas vezes fica esquecido, a palheta. Portanto, não sai daí. E um recadinho importante para você que está passando por Cacoal. Precisou de serviços de manutenção ou instalação do ar-condicionado no veículo? Serviços também de motor, câmbio e suspensão? Olha, em Cacoal procure a Mecânica Revisa. Profissionais altamente qualificados que cuidarão do seu veículo com todo carinho. Mecânica Revisa, bem na Avenida Castelo Branco, no centro de Cacoal. E o telefone de lá é o 3441-3135. Mecânica Revisa. Toso Bombas Injetoras e Injeção Eletrônica Diesel. Serviços de bomba injetora, injeção eletrônica diesel, direção hidráulica, autoelétrica, serviço autorizado de tacógrafo VDO, venda de peças e filtros, profissionais qualificados, equipamentos modernos e representante Cummins. Toso Bombas Injetoras e Injeção Eletrônica Diesel. 20 anos de bom atendimento. Em Cacoal, na Avenida Castelo Branco, 16532. Fone 3441-4710. Para você que curte um ambiente familiar com boa comida caseira de sabor inigualável, venha para o restaurante Cheiro Verde. Servimos delicioso almoço a quilo de segunda a sexta. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada. Disque Marmitex 3443-4136. De volta com seu Mac Show Brasil, verdadeiro guia do segmento automotivo. Agora sim, vamos tratar sobre este assunto. O item de segurança indispensável, meu amigo, principalmente quando chove, né? A gente é surpreendido, é justamente nesses momentos. A palheta do veículo. Quantos vidros você já encontrou para-brisa riscado, né? Ou até mesmo a palheta toda quebrada e você só vai prestar atenção no momento que você precisa utilizá-la. Pois é por isso que nós vamos destacar este item de segurança neste momento. E, inclusive, você vai acompanhar agora o depoimento do inspetor Jefferson Ramon, da Polícia Rodoviária Federal, que trabalha ali na Polícia Rodoviária Federal, na extensão entre Pimenta Bueno e Cacoal. Veja só o que ele tem a falar sobre a importância deste item de segurança. O limpador de para-brisa, primeiro, ele tem um componente mecânico, o motor, que deve estar funcionando para acionar as paletas. Em segundo, as paletas também. As paletas, elas funcionam como rodo, elas são emborrachadas e estão expostas às intempéries, chuva, sol. É comum elas ressecarem e nessa condição de ressecamento elas se tornam ineficientes. Então é preciso que todos estejam atentos. O tempo, a vida útil de uma paleta vai depender muito da exposição do veículo ao sol, à chuva. Mas é bom que se verifique sempre, principalmente nos períodos que precedem as chuvas, verificar as condições de eficiência dela, até porque aqui em Rondônia e região norte, principalmente, são comuns chuvas torrenciais. E um equipamento desse funcionando de forma precária vai prejudicar em muito a visibilidade e os riscos de acidentes são potencializados. Então fica aí o alerta para que todos verifiquem a parte mecânica do funcionamento do para-brisas e principalmente as paletas, que são esses componentes emborrachados. Nesse caso, o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 230, inciso 9, prevê uma multa de 120 UFIR e 5 pontos na carteira. Tá aí, então, depois dessas informações do inspetor Ramon, é o momento de correr para o veículo e fazer aquele check-up, não é verdade? Olha, lembrando que 120 OFIR equivale a R$ 127. E olha, o par de palheta custa em torno de R$ 50. A partir de R$ 50 você já encontra para ver realmente o prejuízo que você leva, fora os 5 pontos a menos na sua carteira de motorista. Então, vale tomar um cuidado a mais com relação à palheta. E agora vamos para algumas dicas, que é um oferecimento da Dinar. Olha só o que nós temos para você. As informações que são indispensáveis.
Pois é, gente, olha, relativamente baratas as palhetas podem ocasionar grandes prejuízos para você. É importante você fazer a troca da palheta pelo menos uma vez ao ano. Muitas pessoas esquecem desse detalhe. Sem contar que você utilizar uma palheta por muito tempo, além dos problemas que é ocasionado na própria borracha da palheta, existe também os prejuízos com o vidro do seu carro. Podem ocasionar riscos e também pode ocasionar a mudança no ângulo dos braços, ocasionando trepidações e outros problemas. Então vamos agora para as dicas e as conscientizações. A utilização em excesso da palheta pode resultar em lâmina torta. Pois é, carros parados por muito tempo sob o sol, sem a utilização regular do sistema de limpadores, é o que ocasiona, então, as lâminas tortas, como você pode observar aqui na gravura. A solução é simples, basta você acionar com frequência o jato de água e as palhetas diariamente, para que haja essa hidratação da borracha. Prosseguindo, há também o problema da lâmina rasgada, ou seja, quando a borracha acaba rasgando, como a gente observa aqui nesta figura. Muitas vezes isso acaba sendo causado por bater na guarnição ou então na hora da instalação. Então, tem que prestar muita atenção, ter um cuidado especial. Há também a questão da lâmina com impregnações resistentes, como a gente observa aqui. Resultado, sabe do quê? Dos resíduos orgânicos ou químicos, ou seja, na hora de fazer a limpeza, um produto inadequado colocado no reservatório de água, tudo isso pode ocasionar o ressecamento da borracha, que vai resultar na lâmina com impregnações. Solução também muito simples: acionar os jatos de água e as palhetas diariamente para que haja hidratação da borracha. Olha, problemas que podem ser percebidos ao acionar as palhetas: a trepidação ou o chiado. Barulhinho na hora que você aciona a sua palheta, não é verdade? Incômodo pra caramba, não é? Vamos deixar bem claro que realmente é muito incômodo. Isso significa o fim da vida útil da palheta. Gente, a borracha já está ressecada por ataque químico ou o braço, como eu disse, já está fora do ângulo de torção, que também é um resultado da falta de manutenção da sua palheta. Há também a má qualidade de limpeza ou agarramento. A borracha fica torta, quebradiça ou produto químico que impregna no para-brisa. Outra questão é o barulho em alta rotação. A palheta está tocando a guarnição do vidro por estar encaixada de forma incorreta ou o braço com um parafuso solto. Estes são os principais problemas que podem acontecer. E é muito fácil, gente. As dicas que a gente passa para você é sempre testar as palhetas dianteiras e traseiras. O custo do vidro traseiro é ainda maior que o para-brisa, já que o mesmo, muitas vezes, é térmico. Então, o que compensa mais? A troca do par das palhetas ou a troca do vidro? Basta fazer uma pequena reflexão. É importante também verificar a aplicação correta para o modelo ou ano de veículo. Não é qualquer palheta que vai ser compatível ao seu veículo. Então, quando você for comprar a palheta, preste atenção com o seu fornecedor se a palheta é compatível ao ano do seu veículo e ao modelo do seu carro. Trazer a palheta nova para perto do veículo no momento da substituição também é indispensável. E também nunca deixar o braço sem palheta em pé, pois qualquer vibração, meu amigo, o braço pode virar sobre o vidro e o prejuízo também será ainda maior para o seu bolso, porque além da troca da palheta, que seria barato, vai ter que trocar o para-brisa ou então o vidro traseiro. E a gente tem aqui essa dica da Dinar. Olha, Dinar é importante porque é um equipamento original, é produto original, tem qualidade comprovada, com borracha 100% natural, custo-benefício, durabilidade com qualidade, respaldo técnico e comercial. Portanto, preste atenção no momento de adquirir o seu produto. Nós vamos para um recadinho dos parceiros e já a gente volta com mais uma parte do seu Max Show Brasil. Não sai daí.
Para você que curte um ambiente familiar com boa comida caseira de sabor inigualável, venha para o restaurante Cheiro Verde. Servimos delicioso almoço a quilo de segunda a sexta. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada. Disque Marmitex 3443-4136. Toso Bombas Injetoras e Injeção Eletrônica Diesel. Serviços de bomba injetora, injeção eletrônica diesel, direção hidráulica, autoelétrica, serviço autorizado de tacógrafo VDO, venda de peças e filtros, profissionais qualificados, equipamentos modernos e representante Cummins. Toso Bombas Injetoras e Injeção Eletrônica Diesel. 20 anos de bom atendimento. Em Cacoal, na Avenida Castelo Branco, 16532. Fone 3441-4710. Depois do recadinho dos parceiros, mais uma vez eu te convido para o nosso encontro de final de semana. Todo sábado, das 6h30 da tarde às 7 horas da noite. E no domingo, a reprise das 7h30 da manhã às 8 horas da manhã. E olha, a gente agora segue para a terceira série nessa palestra muito importante que foi cedida pela Meritor, que fala sobre os diferenciais 17X e 18X. Nós vamos agora para a terceira parte desta série. Então, fica ligadinho e acompanhe agora. Por que a gente se sentiu na necessidade de fazer uma melhoria em todo esse sistema desse diferencial? Em primeiro lugar, essa coroa e pinhão, essa caixa de satélite, ela não tem manutenção. Se você quebrou um dente de uma engrenagem dessa, um dente dessa coroa e pinhão, você vai ter que trocar esse conjunto inteiro. Se você quebrar um satélite ou um planetário, você vai ter que trocar o conjunto inteiro. Não tem como você abrir e fazer uma manutenção nesse sistema. Pensando nisso, uma das coisas que a gente melhorou, para vocês terem uma ideia, e outra aqui, por que a gente pensou nisso aqui? As primeiras peças que desgastam de um conjunto diferencial, trabalhando numa condição normal, são os rolamentos. Rolamentos e arruela de satélite planetário. Só para vocês, como curiosidade para vocês, a gente comparando esse diferencial 17X aqui com o diferencial 65, é o diferencial utilizado aí nos Titanos, nos 310 da vida, a gente conseguiu uma melhoria aqui, uma eficiência nos rolamentos de até 73%. Como que nós conseguimos isso aí apenas em rolamento? Todos os rolamentos desse diferencial, ele é um rolamento, uma classe P900. Ele é uma classe diferenciada, uma classe especial. Por isso que a gente conseguiu aí, em alguns casos, até principalmente nos rolamentos lateral da coroa, que é um dos rolamentos que mais sofre dentro do sistema, até 73% de eficácia, tá? E a gente vai ver que não parou só por aí, tá? Isso aqui, pessoal, é uma vista explodida de todo esse conjunto, tá? Então, se vocês derem uma olhada, quem aí já montou o diferencial, a gente percebe que ele tem os mesmos componentes, tá? Todos os componentes de um diferencial convencional, ele tem aqui também. Ele tem duas, você pode pegar esse diferencial com duas versões. Com bloqueio entre rodas e sem o bloqueio entre rodas. Quando ele está com bloqueio entre rodas, ele tem todo esse sistema aqui, tá? Você tem uma luva, você tem um garfo, você tem aqui um sistema pneumático para fazer o acionamento desse sistema. Caso você optar, você falar assim, não, meu caminhão é um rodoviário, eu trabalho só na estrada, você não tem necessidade de ter esse sistema. Então você vai pedir, não, eu quero um diferencial, eu quero um eixo sem esse sistema, até porque esse sistema ele torna mais caro o conjunto. Então você vai ter um sistema simplesmente com uma tampa, tá? Porque essa caixa ela é universal, ela é para os dois modelos. Então você vai ter esse sistema aqui, quando você optar por não utilizar esse sistema, como aqui tem uma abertura, você vai ter que fechar essa abertura para que você não tenha vazamento de óleo. Então você vai usar uma tampinha, simplesmente uma tampa com uma vedação e 4 parafusinhos aqui para fazer esse fechamento desse sistema, tá? Para evitar dele ter vazamento de óleo. Os demais componentes, se vocês derem uma olhada, são todos iguais, tá? Não tem nenhuma diferença dos diferenciais convencionais. Isso aqui, pessoal, é uma outra curiosidade para vocês, tá? Principalmente quando você tem um bloqueio entre rodas. Isso aqui é os componentes do sistema, você tem uma mola, você tem um garfo, você tem aqui o pistão, o cilindro, o pistão, e você tem a tampinha, que é onde você vai fazer o acionamento do ar, onde vai ter a entrada do ar no sistema. Uma curiosidade, pessoal,
As engrenagens dos demais diferenciais que nós temos, que tem esse sistema, ele tem uma engrenagem reta. Para você fazer o acionamento das duas engrenagens desse sistema aqui, ele tinha uma engrenagem reta. Quando você tem uma engrenagem reta, você tem uma dificuldade maior de fazer esse acionamento. Você tem duas engrenagens retas, ela tem uma dificuldade maior na hora de você fazer o acionamento. Pensando nisso, a Meritor também optou por uma engrenagem cúbica, tá? Ele tem um dente meio abaulado. Qual que é a vantagem disso aí? Quando você tem esse tipo de corte, você tem uma facilidade maior no acionamento. Uma outra coisa que a gente recomenda para fazer o acionamento desse sistema: nunca faça com o veículo parado. E muitas pessoas acham que para fazer o acionamento desse sistema, você tem que fazer com o veículo parado. Não necessariamente você vai fazer esse acionamento e ele vai quebrar uma daquelas engrenagens. Só que ele pode vir a quebrar. Por que ele pode vir a quebrar? Esse sistema de acionamento, ele utiliza a mesma rede de ar do caminhão. A rede de ar do caminhão trabalha com 7 bar de pressão. Quando você vai fazer o acionamento, vocês concordam comigo que a probabilidade do veículo, principalmente quando o veículo está parado, de um dente da engrenagem estar montado em cima do outro, existe, né? Você tem, sei lá, 10, 12 dentes aqui em cada engrenagem, eles são dentes de aproximadamente 10 milímetros de espessura. Você faz o acionamento, você jogou uma pressão de 7 bar, um dente montado em cima do outro. Como o veículo está parado, ele vai sair numa velocidade muito baixa. Quando ele sai nessa velocidade, o que acontece? Você vai ter um claque de uma engrenagem na outra. Você pode quebrar o dente dessa engrenagem. Não que você faça isso aí, ele vai quebrar no primeiro acionamento, mas ele pode vir a quebrar. Por que recomendamos que se faça isso aí com o veículo em movimento? Porque você tem duas engrenagens se movimentando. Você tem o fluxo de óleo está dentro do sistema, também está circulando. E ele facilita o acionamento dessas duas engrenagens. Lembrando que isso aí tem que ser feito com uma velocidade inferior a 30 km por hora. Esse diferencial, pessoal, não tem um sistema de desacoplamento automático. Tanto o acionamento, tanto o bloqueio quanto o desbloqueio, ele é totalmente dependente do motorista. Ou seja, o motorista acionar isso aí, ele passou naquela condição insegura, naquela condição desfavorável que ele está trafegando. Se ele não desbloquear e ele lá na frente fizer uma curva com esse eixo acionado, o bloqueio, ele vai quebrar esse diferencial. E vocês já perceberam que ele não tem manutenção. Uma vez ele quebrou, você vai ter que trocar o conjunto inteiro. Então, pessoal, assim, é um recurso que a gente tem, só que é um recurso que tem suas limitações e seus cuidados, tá? Tanto que se vocês pegarem o diferencial lá no quebra-sol ali, aquele negócio que tem lá do quebra-sol, não sei como chama aquele trem ali, ele tem uma recomendação escrita em vermelho, em letras garrafais, indicando como que você faz o acionamento, como que você faz o bloqueio e o desbloqueio desse sistema. E quais os riscos que você tem se você trabalhar com ele acionado, tá? Essa foi a terceira parte desta série sobre os diferenciais da Meritor 17X e 18X. No próximo programa nós vamos trazer a quarta e última parte desta série para você aproveitar e conseguir então captar todas as informações que até então você tinha dúvida sobre esses diferenciais, 17X e 18X. E o nosso programa, ele passa tão rápido, né? Pois é, já estamos chegando ao fim do Max Show Brasil deste final de semana. Na próxima semana tem mais, mas você que perdeu alguma informação, quer acompanhar, basta acessar o nosso site, que é o www.maxshowbrasil.com.br. Ali você vai ter essa oportunidade de assistir novamente no nosso programa e também acompanhar outras informações e notícias do segmento automotivo. Porque o Max Show é assim, é o seu verdadeiro guia do segmento automotivo. Eu, Fabi Cortez, fico por aqui. Um ótimo final de semana para você. No próximo final de semana a gente tem o nosso encontro marcado. Não esqueça. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.